Rapaziada, como prometido que eu falei pra vocês que eu ia gravar pós-jogo da seleção brasileira agora que o Carlos Ancelotti sumiu. Na verdade, eu já tava pretendendo gravar antes, quando era o Dorival, porque diferente de muita gente que não liga muito pra seleção, eu ligo, eu gosto bastante, eu assisto quando eu consigo, eu assisto os jogos. Quando é muito tarde, que nem é o de hoje, eu não assisto porque eu trabalho de madrugada, vocês sabem. Mas como eu me comprometi aqui com vocês a gravar sobre seleção, então assisti pra gravar, tá? Minhas impressões, tá? O Ancelotti ele começa com quatro atacantes, que é o Rafinha mais centralizado, jogando como se fosse um meia, o Estevão pela ponta direita, o Martinelli pela esquerda e o João Pedro de centroavante. No meio campo, Casemiro, Bruno Guimarães, na zaga, Marquinhos, Gabriel Magalhães, e aí nas laterais as mudanças, né? O Wesley pela esquerda, o Douglas Santos pela Douglas Santos pela esquerda e o Wesley pela direita, o Alisson no gol. O que eu achei? O Brasil produzia muito, mas muito porque a seleção do Chile é uma seleção fraca, né? Uma seleção que foi literalmente só para se defender. Então o Brasil, obviamente, ia ter muito volume de jogo, mas eu percebi muito o ataque, a defesa não, mas o ataque muito desligado. A defesa não, obviamente, porque não foi tão exigida, mas em alguns momentos de pressão, eu vi um momento ali que o Casemiro, o Douglas Santos saíram assim com uma tranquilidade, assim, sabe? Saíram de bola tranquilo. E os caras pressionando, eles saíram com tranquilidade, talvez seja a experiência que esses dois têm, mas eu vi algumas coisas no primeiro tempo, algumas deficiências. Primeiro, o time não tinha criatividade. Eu sei que o Ancelotti falou que todos esses jogadores são jogadores criativos, mas o Rafinha não é esse meia de criação. O Rafinha, ele foi desses quarteto, o Rafinha pra mim, que iniciou o jogo, né? O Rafinha foi o melhor desses quatro. Mas ele não criava. Ele caía pra esquerda, caía pra direita, caía pra esquerda, caía pra direita. Mas não vinha, sabe, achar passe, achar triangulação, sabe? Achar lançamentos. Não, ele praticamente funcionava como um segundo ponta. Um segundo ponta praticamente. Caía pela esquerda, caía pela direita. Mas mesmo assim, desses quatro, achei o melhor. Por quê? O Estevão pela direita, cara, eu achei o ataque bem desligado, tá? No primeiro tempo. O Estevão pela direita, que tinha que fazer a dobradinha com o Wesley. O Wesley não é um primor, sabe? O Wesley erra muito, tem umas tomadas de decisões bem ruins, mas pelo menos intensidade ele tem força de vontade. E a tabela é para acontecer, teoricamente, entre Estevão e Wesley, né? Então, várias vezes eu vi o Estevão recebendo a bola, o Wesley passando para receber de volta e o Estevão ignorando a passagem do Wesley. Se ele tocou a bola no Wesley na ultrapassagem, foi uma ou duas vezes no máximo, mas que foi lances em que o Wesley levou perigo. Que ele recebeu a bola já na linha de fundo, ele levou perigo porque ele tem intensidade. Do outro lado, o Martinelli meio que jogou sozinho porque o Douglas Santos pouquíssimas vezes passava do meio campo. É um lateral assim bem fixo, bem defensivo. Poucas vezes passava e o Martinelli jogava sozinho. E o Martinelli gosta, é um bom jogador. Quando tá inspirado é um bom jogador. Mas o Martinelli tem um problema que muitos jogadores têm, que eu critico. Que ele não olha pro que ele tá fazendo. Você vê que o Martinelli corre de cabeça baixa, olhando pra bola. Ele não olha, tipo, não olha pra quem tá na área, pro que ele vai fazer. Teve uma bola que o Martinelli recebeu, acho que já no segundo tempo. Teve uma bola que ele recebeu livre e ele cruzou pra dentro da área sem olhar quem tava lá. Aí ele cruzou no pé do zagueiro lá do Chile. Então, o problema do Martinelli é esse, né? Não olha o lance, não olha o que ele vai fazer. Só vai. E o João Pedro bem apagadão, bem apagado. Recebeu também porque ele tinha que sair muito para buscar a bola, porque ninguém estava armando o jogo. O Rafinha era um falso armador, então o João Pedro saía muito para receber, mas também é uma característica do João Pedro sair da área para receber a bola. Mas saía muito e poucas vezes estava dentro da área para definitivamente concluir a jogada. E quando esteve dentro da área, acho que umas duas vezes a bola passou direto dele, meio desligado também. O Brasil marca o gol ainda no primeiro tempo, porque o Martinelli recebe a bola, entrega para o Douglas Santos, que acha o João Pedro no meio, vindo buscar o jogo, né? João Pedro vai e devolve no Douglas, que, que passa pro Rafinha. Vários passes rápidos assim, e você vê que o gol só saiu porque era muito passe rápido. Não é uma articulação, não é uma criação, é porque eles estavam estocados no ataque e próximos, né, um do outro, e conseguiam trocar passes porque a seleção do Chile não conseguia apertar tanto. Então o Rafinha recebe já em profundidade,
e tenta encobrir o goleiro. Um bom lance do Rafinha. O goleiro toca na bola e é o Estevão lá já praticamente dentro do gol. Dá aquela meia bicicleta lá. Um bonito gol do Estevão. Brasil 1, Chile 0. Mas não mais. Toda vez que o Brasil pisava dentro da área, cara, tinha muito chileno lá. Teve momentos que teve 8 jogadores do Chile dentro da área. Então era. Recebia a bola, batia e resbalava em alguém. Ou vinha, passava um, mas vinha outro em cima. Porque o Chile não ia sair para buscar o jogo, para tirar menos gente, mais jogadores de dentro da área, né? Então o time inteiro tava dentro da área, o Brasil não conseguia chegar. E ainda no primeiro tempo teve o Casemiro pisando no cara lá, né? Já sem a bola. Acho que ele foi tentar pisar na bola, sabe? Dar aquele pisão na bola para puxar a bola. Pisou no perna do cara, tomou um cartão, quase que foi expulso. E aí, beleza, volta pro segundo tempo com os mesmos jogadores e os mesmos problemas se repetem. E ainda pior, porque eu acho que os caras cansaram muito, eu não sei porquê, mas o Martinelli já não tava com a mais intensidade. O Estevão não tava mais com a mesma intensidade. O João Pedro muito menos. O único que ainda tinha uma intensidade era o Rafinha. Aí ele faz as mudanças. Ele tira o Casemiro porque tava amarelado, coloca o Andrei Santos, pra mim muito bom jogador, eu gosto muito do Andrei. Ele tira o Estevão e coloca o Luiz Henrique. Esse pra mim é titular. Eu sei, vocês podem falar o que quiser do Estevão. Ah, um craque, um geninho, um craquinho. Mano, o Luiz Henrique joga mais bola. Pra mim, o Luiz Henrique é titular. O Luiz Henrique convocado é titular na seleção, pela direita. Mesmo tendo Vini e Rafinha, pra mim o Luiz Henrique é titular, porque ele chama mais jogo. Eu já vou falar mais do Luiz Henrique. Então ele tira o João Pedro também e coloca o Caio Jorge. Aí já muda bastante o jogo. Depois ele tira o... Na verdade, ele tira primeiro só o Casemiro, né? Coloca o Andrei e o João Pedro e coloca o Jorge. Acho que é só isso que ele faz de primeiro. Depois ele tira o Martinelli e põe o Paquetá. Tira o Estevão e coloca o Luiz Henrique. Aí o que acontece? O Rafinha cai pra esquerda e o Paquetá vira um meia. Que aí sim a gente tem um meia de ofício. Não sei se é a posição de origem do Paquetá é um meia, mas ele atua mais como meia do que com o Rafinha. Um meia clássico, né? Que fica centralizado achando o jogo. E isso já dá uma mudança no time, mas a principal mudança é o Luiz Henrique, que é um jogador que tem essa característica de chamar a responsabilidade. Ele carrega a bola no pé e, mano, eu vou resolver essa parada. Basicamente é isso que se passa na cabeça dele. E pouco tempo que ele tá em campo, ele vai, dribla um, dribla dois, cruza pra dentro da área. Não sei se ele foi tentar chutar, se ele foi tentar cruzar, mas foi um cruzamento. Que aí o Paquetá, já quase em cima da linha, vai e cabeceia pra dentro do gol. Brasil 2, Chile 0. E logo em seguida, novamente, o Luiz Henrique, ele. Acho que ele recebe um passe, foi do Caio Jorge, eu acho. Aí ele. Não, é do Bruno mesmo, do Bruno Guimarães, ele recebe um passe do Bruno. Aí ele vem, um drible lindo naquele cara do Chile lá. Que ele vem dar o carrinho, ele tira a bola por cima e bate pro gol. O goleiro ainda toca na bola, vai na travessão, volta no Bruno Guimarães e gol. Brasil 3. E aí a gente ainda viu o Luiz Henrique produzir mais. Depois o Ancelotti faz uma mudança pra mim, que é uma mudança que meio que matou o ataque do Brasil, que foi tirar o Rafinha e colocar o Richarlison. Então ele joga o Richarlison pra ponta esquerda. O Richarlison não é ponta, o Richarlison é centroavante. Então ali você mata um pouco o time, porque a bola chega no Richarlison, o Richarlison não conseguia construir muita coisa. Eu não sei nem como o centroavante se ele conseguiria construir. Eu acho que o Caio Jorge na do Pedro, na João Pedro, é uma ótima escolha, porque o Caio Jorge é mais matador e mais fixo. E isso também ajudou mais um centroavante ser fixado na área. É bom para os caras produzirem lá atrás sem necessidade de... Porque se você tem um centroavante, se você colocou um meia como um Paquetá que vai criar, e você mantém um centroavante que sai, na hora que o Paquetá criar pra ter alguém dentro da área, você não vai ter alguém dentro da área, porque o João Pedro vai ter saído. Então foi uma ótima escolha você ter o Caio Jorge para ele ficar fixo lá e o Paquetá tentar criar com o jogo do lado. Já o Richardson pela esquerda, aí matou. O que eu teria feito? Ou mantinha o Richardson e tirava o Douglas Santos e colocava o Caio Henrique, porque aí se você quisesse ter mais ofensividade, você teria o Caio Henrique pela lateral esquerda buscando mais jogo ofensivo. O Douglas Santos não passa do meio campo. Ou se você quisesse manter o Douglas Santos, tirasse o Richarlison e colocasse o Samuel Lino, tá? Que aí você teria mais mobilidade. O Richarlison não oferece essa mobilidade. No mais, gostei, principalmente do segundo tempo, desses caras que entraram no segundo tempo. Eu acho que Martinelli, Rafinha, acho que desses quatro ainda foi o melhor, mas Martinelli, Rafinha, João Pedro, Estevão, deixaram muito a desejar do que principalmente Luiz Henrique e Paquetá, que entraram depois, entraram buscando um jogo, Andrei Santos também. Na próxima partida, Casemiro tá suspenso, não joga, provavelmente a gente vai ter o Andrei Santos já titular, e o Ancelotti já falou que vai fazer muitas mudanças pro próximo jogo, vamos ver o que vai acontecer, mas um bom jogo do Brasil aí, pra gente ter esperanças
na Copa do Mundo. Vamos ganhar? Não sei, espero que sim. Beleza? Então é isso aí, deixa seu like, se inscreve. Vou fazer o pós-jogo do próximo jogo da seleção, lá na Bolívia, se eu não me engano. Então já fica ligado aí no canal que semana que vem vai ter mais um pós-jogo, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, falou, deixa seu like, se inscreve e fui!